1. Adaptou de forma leve e divertida o espírito clássico dos quadrinhos. Muitas pessoas que criticam Quarteto Fantástico, 2005, dizem que o filme é infantil ou bobo, mas isso não leva em conta o fato de que o tom da produção é muito fiel à essência dos quadrinhos clássicos da equipe. Desde sua criação por Stan Lee e Jack Kirby, o Quarteto Fantástico sempre teve uma abordagem mais leve e de aventura em comparação com outros grupos de super-heróis. Enquanto os X-Men lidavam com temas de discriminação e identidade e o Homem-Aranha enfrentava problemas pessoais e dilemas morais, o Quarteto Fantástico era sobre exploração científica, família e humor. O filme de 2005 capturou esse espírito de maneira muito boa. A dinâmica entre os personagens, especialmente a relação de amor e ódio entre o Tocha Humana, Chris Evans, e o Coisa, Michael Chiklis, é uma reprodução quase perfeita do que acontece nas histórias em quadrinhos. O filme apostou nessa leveza e nesse tom mais cômico, que eram características marcantes da equipe. No entanto, como na época o público estava acostumado com filmes de super-heróis mais sérios, como X-Men, 2000, e Homem-Aranha, 2002, muitas pessoas consideraram o humor do filme exagerado ou infantil. Essa crítica não leva em conta que Quarteto Fantástico nunca teve a intenção de ser um filme sombrio ou realista, e sim uma adaptação fiel ao material original. Outro ponto importante é que o filme não tinha a obrigação de ser um épico de ação ou um drama complexo. Ele se propunha a apresentar a equipe de forma acessível e divertida, o que fez muito bem. Se tivesse sido lançado em uma época diferente, talvez tivesse sido mais bem aceito pelo público, pois atualmente muitos filmes de heróis usam o humor e a leveza como elementos fundamentais. O tom do filme não foi um erro, mas sim uma escolha criativa que respeitava a essência dos personagens, sendo injustamente criticado por quem esperava algo diferente. 2. O elenco era muito bom, mas não foi reconhecido como deveria. Uma das grandes qualidades de Quarteto Fantástico foi seu elenco, que conseguiu dar vida aos personagens de forma bastante fiel. Ioan Gruffudd como Reed Richards, Senhor Fantástico, trouxe exatamente o tipo de cientista brilhante, mas um pouco distraído e socialmente desajeitado, que os quadrinhos sempre apresentaram. Ele transmitia bem a dualidade do personagem, que é um gênio, mas tem dificuldades em lidar com suas emoções e relacionamentos. Jessica Alba, como Sue Storm, Mulher Invisível, também fez um bom trabalho ao mostrar o lado mais emocional da equipe, sendo a mediadora dos conflitos entre os integrantes. Porém, os dois grandes destaques do filme foram Chris Evans como Johnny Storm, Tocha Humana, e Michael Chiklis como Ben Grimm, Coisa. Chris Evans roubou a cena, entregando um Johnny Storm carismático, engraçado e responsável, exatamente como o personagem deve ser. Seu desempenho foi tão bom que muitos fãs ainda o consideram a melhor versão do Tocha Humana no cinema. Já Michael Chiklis, além de ser um grande fã do personagem, aceitou usar um traje prático ao invés de CGI para interpretar o Coisa, o que deu uma presença física real ao herói. Seu Ben Grimm era ranzinza, mas ao mesmo tempo tinha um coração enorme, capturando perfeitamente o espírito do personagem. Mesmo com esse elenco bem escolhido, o filme foi injustiçado porque a crítica não reconheceu a qualidade das atuações. Muitos apontaram que Jessica Alba e Ioan Gruffudd não tinham química, o que não é verdade, já que a relação entre Reed e Sue sempre foi complicada nos quadrinhos. Além disso, na época, Chris Evans não era um ator tão famoso, e sua excelente atuação passou despercebida. Foi apenas anos depois, com seu papel como Capitão América, que o público percebeu o quanto ele já mostrava talento no papel de Johnny Storm. 3. A origem dos personagens foi contada de maneira simples, mas boa. Outro ponto pelo qual Quarteto Fantástico foi criticado injustamente foi a forma como contou a origem dos personagens. Muitos alegaram que o filme demorava demais para mostrar os heróis em ação, focando muito na transformação deles e em como lidavam com seus novos poderes. No entanto, isso faz sentido dentro da proposta do longa, já que o Quarteto Fantástico não é apenas um grupo de super-heróis, mas sim uma família de cientistas que precisa aprender a trabalhar unida. A cena em que os personagens ganham seus poderes no espaço é direta e fiel aos quadrinhos, mostrando a equipe sendo exposta à radiação cósmica e sofrendo mutações. A partir daí, o filme explora como cada um reage à mudança. Johnny Storm vê seus poderes como algo divertido, aproveitando sua nova fama. Sue Storm tenta manter a equipe unida. Ben Grimm sofre com sua aparência monstruosa, e Reed Richards tenta encontrar uma cura. Essa abordagem mais humana e focada nos dilemas pessoais dos personagens deveria ser vista como um acerto, mas muitos críticos consideraram o ritmo lento, sem perceber que a intenção era desenvolver os heróis antes de jogá-los diretamente em batalhas. Se compararmos com filmes modernos do UCM, como Homem-Formiga, 2015, ou Shang-Chi, 2021, vemos que muitos desses filmes também passam bastante tempo explorando os personagens antes de mergulhar na ação.
Na época, o público não estava tão acostumado com esse tipo de narrativa em filmes de super-heróis, e isso fez com que o longa fosse subestimado. 4. O Doutor Destino teve uma boa construção. O Doutor Destino é um dos maiores vilões da Marvel, e sua versão em Quarteto Fantástico foi alvo de muitas críticas. O principal argumento era que o filme mudou sua origem e sua motivação, tornando-o apenas um empresário corrupto ao invés de um monarca de um país europeu. No entanto, essa mudança fazia sentido dentro do contexto do filme e permitia que o embate entre Destino e o quarteto fosse mais pessoal. No filme, Victor Von Doom é retratado como um homem poderoso e arrogante, que inveja a inteligência de Reed Richards e quer controlar os poderes adquiridos pela exposição à radiação cósmica. Essa rivalidade direta entre Reed e Victor ajuda a tornar o conflito mais dramático e próximo dos protagonistas. Julian McMahon entregou um desempenho sólido, mostrando um vilão manipulador e ameaçador, mas as críticas acabaram se concentrando apenas no fato de que ele não usava um traje idêntico ao dos quadrinhos. Embora a adaptação do personagem pudesse ter sido melhor, é injusto dizer que o Doutor Destino do filme foi um fracasso total. Ele ainda mantém elementos fundamentais do vilão, como sua arrogância, inteligência e sede de poder. Se o filme tivesse sido mais bem avaliado, talvez tivéssemos visto uma evolução do personagem nas sequências. 5. O filme não era um grande blockbuster, mas cumpriu seu papel como adaptação divertida. Diferente de X-Men e Homem-Aranha, que tinham roteiros mais elaborados e conflitos dramáticos mais intensos, Quarteto Fantástico se preocupou em entregar uma experiência leve, acessível e divertida. Não era um filme que prometia revoluções no gênero, mas sim uma adaptação que respeitava a essência da equipe. O problema é que muitos críticos e fãs esperavam algo mais épico, e como o filme não entregou isso, foi subestimado. Mas, com o tempo, Quarteto Fantástico passou a ser reavaliado por muitos fãs, que reconhecem que, dentro do que se propunha, foi uma adaptação bastante fiel. Se tivesse sido lançado em uma época diferente, talvez tivesse recebido um reconhecimento muito maior. E você, também acha que foi um filme injustiçado ou não? Comente e inscreva-se.